Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Porquê Entrevista, edição especial. A gente recebe aqui os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, aqui em Sorocaba. Olha só, essas entrevistas vão ao ar seguindo a ordem de gravação, que foi feita de acordo com a disponibilidade de agenda de cada candidato. Para garantir aí o equilíbrio para os dois candidatos, a gente fez algumas regras. Vou explicar rapidamente aqui. Cada candidato vai ter 2 minutos para fazer as considerações iniciais. Depois, vão responder a 3 perguntas do portal Porquê e 4 perguntas de advogados e advogadas da cidade. Para essas perguntas, são 3 minutos de resposta e, por fim, os candidatos terão aí 2 minutos para as considerações finais. A gente vai começar aqui com o nosso primeiro convidado, que é o João Paulo Milano. Ele concorre à presidência da OAB aqui em Sorocaba. Pela Chapa 1, o futuro já começou. Candidato, muito obrigado pela presença. A gente vai começar com as suas considerações iniciais, suas saudações e considerações iniciais. O senhor tem 2 minutos para isso, a partir de agora. Bom, primeiro eu agradeço o espaço e a oportunidade de poder falar aqui com a Advocacia de Sorocaba e Araçoiaba da Serra. Esse é um momento muito especial para a Ordem dos Advogados do Brasil, é o nosso momento democrático, as nossas eleições, e nós vamos definir o futuro, a gestão para os próximos 3 anos. Então é uma oportunidade de tratar sobre esse assunto. Para além disso, eu gostaria de me apresentar, aqueles que não me conhecem, sou João Paulo Milano, advogado aqui em Sorocaba, advogo há 22 anos, sou gestor de ordem, estou como vice-presidente, como diretor da OAB nos últimos 2 mandatos, ao lado do presidente Márcio Leme, ao lado do Fábio Souza Pinto, da Giovana Maldonado e da Ana Cláudia Paes. Estive lá durante todo esse tempo, aprendi bastante aquilo que é relacionado à gestão de ordem, e no passado um pouco mais distante, fui também presidente de comissão temática da OAB Sorocaba e integrante de diversas comissões. E o futuro já começou, que é o nome da nossa chapa, a nossa Chapa 1, congrega uma ideia de que nós temos que celebrar as conquistas das últimas gestões, mas sempre de olho no futuro. Para isso, nós resolvemos oxigenar os quadros para apresentar para as advogadas e os advogados. Então, da composição, eu estou lá como diretor, me lanço agora candidato a presidente, mas teremos 4 novos integrantes, 4 novos possíveis diretores para colocar à disposição da Advocacia de Sorocaba. Então, a Adriana Mazarino, nossa candidata a vice-presidente, foi presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, foi diretora adjunta, que na realidade eu não considero nem uma vice-presidente. Ela tem condição total e atua muito mais numa condição de co-presidente. 30 segundos para concluir. Também nós temos lá o Murilo Cortez, nosso secretário-geral, que também tem destacada atuação na OAB Sorocaba como presidente de comissão e diretor adjunto. A Marcela Moraes, que vem da Comissão da Igualdade Racial e que também tem um papel muito importante na OAB. E, finalmente, o Bruno Souza Pinto, nosso tesoureiro, que foi presidente da Comissão da Jovem Advocacia e diretor adjunto da OAB Sorocaba. Uma equipe preparada à disposição das advogadas e os advogados para o próximo triênio. Temos aí 2 minutos, que foi para as considerações iniciais do candidato João Paulo Milano. Agora a gente vai dar início às perguntas do portal Porquê. Candidato, a primeira pergunta é a seguinte. É recorrente entre os advogados a reclamação quanto à lentidão do judiciário. A Justiça do Trabalho em Sorocaba está sobrecarregada, as varas da Justiça Estadual, como as da Família, se encontram na mesma situação e a realidade é a demora em decisões que muitas vezes, por não serem respondidas imediatamente, perdem a eficácia. Como o senhor pretende reunir força política necessária para dialogar com os órgãos competentes e enfrentar esses problemas? O senhor tem 3 minutos a partir de agora para responder essa pergunta. Bom, muito boa pergunta. Eu acho que primeiro tratar o tema com absoluta seriedade, sem trazer soluções fantasiosas, que beiram o deboche da advocacia aqui de Sorocaba. Nós temos problemas estruturais sérios aqui na nossa cidade, a nossa população mais do que dobrou nos últimos 10 anos, e é uma batalha diária da Ordem dos Advogados do Brasil, a melhor estruturação, o combate à morosidade da tramitação de processos na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, nas varas de família, no Juizado Especial Federal. Essa tem que ser uma luta constante, mas uma luta séria. Nós tratamos isso dentro da OAB Sorocaba de maneira contundente. Dialogamos com a presidência dos tribunais, participamos ao longo do último triênio de reuniões com a presidência dos tribunais, com suas respectivas corregedorias, fizemos requerimentos e pedidos direcionados ao Conselho Nacional de Justiça para uma melhor estruturação.
Eu acredito que, para além dessa situação, o que nós precisamos fazer é dialogar com os nossos representantes políticos. A nossa observação, muitas vezes, é que aqui em Sorocaba falta força política. É sensibilizar a classe política da obrigação que todos nós, enquanto cidadão e cidadã, temos na construção de uma justiça mais célere, que entregue ao cidadão e à cidadã a efetiva obrigação, né, a efetiva tutela jurisdicional. E, nesse sentido, nós pretendemos fazer aí uma mobilização política com prefeitura, com vereadores, com a Câmara Municipal, com os deputados, com os representantes do Poder Judiciário, com a Ordem dos Advogados do Brasil, para chamar a atenção dessa problemática nossa aqui em busca de melhoria. Nós vamos fazer uma mobilização aqui na cidade de Sorocaba para enfrentamento desse problema. A nossa população mais do que dobrou e tanto quanto qualquer advogada, qualquer advogado, eu também sofro no meu cotidiano desse problema sério que nós temos aqui. É enfrentar um problema difícil com a mais absoluta seriedade, tratar o problema com a seriedade que ele tem, sem trazer soluções milagrosas ou fantasiosas para a advogada e para o advogado. O senhor ainda tem 50 segundos, se quiser usar esse tempo. Para além disso, nós tivemos nos últimos meses alguns trabalhos contundentes junto à presidência do Tribunal de Justiça, por exemplo, em que, graças ao trabalho de coleta de dados, da atuação da Comissão do Direito de Família, né, da Comissão de Direito de Família e Sucessão, das Famílias de Sucessão da OAB Sorocaba, nós conseguimos lá a implantação de uma vara de família aqui, a implantação de 2 varas cíveis e mais uma vara do Juizado Especial da Fazenda Pública. Para além disso, há uma promessa do presidente do Tribunal de Justiça, já das últimas semanas, para que no ano que vem nós tenhamos a implantação de 2 varas cíveis e a promessa de estudo de mais 2 varas de família aqui para a nossa cidade. Vamos para a segunda pergunta agora, candidato. As diversas comissões que atuam sob o comando da OAB Sorocaba representam muitas vezes a ligação da entidade com a advocacia e com a sociedade. Na sua gestão, qual será o papel dessas comissões? As comissões temáticas da OAB Sorocaba são, na realidade, os braços que a diretoria tem, que toda a ordem tem. Nós costumamos conversar dentro da OAB Sorocaba que a OAB é formada pelos advogados e advogadas que trabalham lá voluntariamente. Ao longo dos últimos 3 anos, nós tivemos lá 50 comissões temáticas, com presidentes que atuam de maneira voluntária e mais de 620 integrantes dentro dessas comissões que também fazem lá o seu trabalho voluntário. Ela considera todo o coletivo da advocacia que nós representamos aqui, toda a advocacia heterogênea de nossa cidade. E nós temos lá as comissões permanentes que atuam mais próximas às questões relacionadas à advocacia, como a Comissão de Direitos e Prerrogativas, Comissão de Ética, Exame de Ordem e outras que são mais destacadas para todo o seio da sociedade civil, que contemplam, inclusive, o seu caráter social, a obrigação social da OAB Sorocaba. A nossa intenção é manter essas comissões e, considerando o dinamismo do dia a dia da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa 24ª subseção, aumentar ou ajustar essas comissões. Então, todas aquelas advogadas que pretenderem trabalhar dentro da OAB Sorocaba são absolutamente bem-vindos e, é claro, o que de mais importante nós defendemos lá é a autonomia das comissões para que possam exercer o seu trabalho dentro da nossa subseção. Isso é algo que nós manteremos e expandiremos ao longo dos próximos 3 anos. O senhor ainda tem 1 minuto e 30, se quiser completar a sua resposta. Para além disso, eu gostaria de destacar algumas atuações importantes aqui de algumas comissões. Então, nós criamos ao longo dos últimos anos Comissão da Advocacia Pública. Nós não tínhamos quem representasse os advogados públicos. Hoje é uma comissão que tem um trabalho destacado. Nós batalhamos lá pelos honorários, né, pela manutenção, pelas brigas relacionadas aos honorários de sucumbência dessa classe. Trouxemos também comissão relacionada a departamento jurídico, que traz uma perspectiva diferente para a advocacia, com temas diferentes, com oficinas, com cursos muito direcionados àqueles advogados e advogadas que trabalham nestas grandes empresas. Então, a nossa ideia é continuar com as oficinas que nós temos lá, com os seminários, com os simpósios, com todos os cursos que nós estabelecemos lá dentro da OAB Sorocaba. Importante dizer que ao longo desses 3 anos, né, ao longo dos 2 últimos mais especialmente, 3.500 entre advogados e advogados passaram pela OAB Sorocaba nesses diversos programas, nesses diversos cursos, nesses diversos eventos que foram propiciados pelas comissões da OAB Sorocaba. Tá certo, agora a gente vai para a terceira pergunta formulada aqui pelo portal Porquê.
Um grande debate na sociedade hoje é quanto à diversidade, com mais inclusão de mulheres, negros, pessoas LGBTQIA+, por exemplo. Como o senhor pretende trabalhar a sua gestão para garantir mais diversidade e inclusão na OAB Sorocaba e também na advocacia de modo geral? Acho que essa é a grande discussão, né? Uma discussão muito importante que nós temos hoje no seio da nossa sociedade, a diversidade e a inclusão, no setor privado, no setor público, e eu acredito que a OAB Sorocaba, né, o nosso sistema OAB também não deve ser diferente. Eu acho que dentro desse contexto é bom deixar sempre muito bem claro que o papel e a atuação, eu estou aqui apenas como um porta-voz de uma chapa, um porta-voz de um grupo que se coloca à disposição da advocacia. Eu disse agora há pouco a respeito dos integrantes da minha chapa, né? Então, mais especialmente a Adriana Mazarino e a Marcela Moraes, com as quais eu aprendo todos os dias, com as quais nós fazemos diversas deliberações junto com os outros diretores para tratar dessas questões tão importantes. E aí, dentro desse contexto, o importante é que a diretoria da OAB Sorocaba tenha sempre um olhar atento aos cargos de liderança que devem ser exercidos pelas advogadas. Hoje, na OAB Sorocaba, nós temos a maior parte das comissões, das presidências das comissões já ocupados por mulheres. Dentro das nossas comissões temáticas, as mulheres também são maioria na OAB Sorocaba. E nós vamos manter esse olhar atento, manter as pautas importantes relacionadas às advogadas, por exemplo, com a maior participação, com um olhar mais atento à ascensão de carreira, de que maneira que a OAB Sorocaba pode atuar nesse sentido. Nós temos alguns projetos importantes. Com relação à igualdade racial, nós temos uma comissão temática lá também, com a qual a gente aprende muito, tem atuado de maneira contundente. Não à toa conseguimos trazer aí alguns palestrantes importantes aqui, como a Faida Belo, por exemplo, para trazer essa referência dentro das diversas dificuldades, dessas diversas diferenças que nós temos no nosso extrato social, para utilizar como referência e para conscientizar as advogadas e os advogados e a sociedade civil da importância dessa equidade que nós precisamos. Atuamos também com relação à Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, não só atendendo as advogadas e os advogados que têm violado seus direitos, suas prerrogativas por conta da questão de gênero, mas, para além disso, nós atuamos como conscientização. É importante para que se traga ao seio da discussão os direitos fundamentais, os direitos legais que nós temos nesse sentido. E uma outra questão importante relacionada à diversidade, à inclusão, nós temos lá uma comissão relacionada à deficiência, né? E nós precisamos entender um pouco mais o quanto que a advogada e o advogado, com suas limitações, têm dificuldade de atuação nos órgãos públicos. E essa é uma pauta que nós levaremos adiante. Dar melhor condições de trabalho para aqueles advogados e aquelas advogadas que têm a sua limitação no exercício da função. Conscientizar os órgãos públicos, conscientizar a sociedade civil nesse aspecto. Tá certo. Agora a gente passa para as perguntas que foram formuladas por advogados e advogadas aqui de Sorocaba. São 4 perguntas, 2 de advogados e 2 de advogadas. A gente não teve nenhuma ingerência sobre essas perguntas, a gente só pediu que os advogados mandassem essas perguntas e coubesse para os 2 candidatos. A gente vai começar com a pergunta do advogado Paulo Henrique Sorans. Paulo Henrique diz o seguinte: nós sabemos que a advocacia exige um exercício constante de qualificação e de atualização. Hoje, além da preocupação com a capacidade técnica, o advogado ainda precisa buscar aperfeiçoamento em áreas não trabalhadas nas faculdades de direito, como gestão administrativa do escritório ou da carreira, o uso de novas ferramentas e tecnologias, entre outros. Como a OAB Sorocaba pode auxiliar os advogados nesse sentido? 3 minutos também para a resposta. Eu acho que são dos grandes desafios que nós teremos, né? Dia desses defendia que nós evoluímos nos últimos 3 anos, talvez bem mais do que na última década. Eu acho que essa é uma questão importante da gente avaliar. E alguns conceitos que nós tínhamos para o exercício da nossa profissão, eles mudaram. Nós temos hoje necessidade de aprimoramento em áreas específicas, né? Precisamos tratar de oratória de uma maneira mais contundente, de comunicação verbal, comunicação não agressiva, inteligência emocional, inteligência artificial. E dentro do conceito de empreendedorismo, tratar também de finanças, de gestão de pessoas dentro dos próprios escritórios, de gestão administrativa. Nós defendemos isso ao longo do último triênio, trouxemos essas novidades, mas eu acredito que é um momento de maior necessidade de capacitação. Então, tudo aquilo relacionado à inteligência artificial, à engenharia de prompts, precisa estar
permeando os cursos, permeando os eventos da OAB Sorocaba. Para além disso, nós temos uma proposta importante que é relacionada à Escola de Empreendedorismo da Advocacia. Considerando o sucesso da Escola da Advocacia, onde nós formamos 400 alunos nos últimos 2 anos, entre advogadas e advogados, que tiveram conceitos práticos de atuação, nós traremos também conceitos práticos de empreendedorismo. Temas como marketing digital, como gestão de pessoas, como eu disse agora mesmo, a maneira de fazer a prospecção, a precificação dentro dos escritórios de advocacia. É um olhar contundente para o futuro, entendendo a necessidade de capacitação e a necessidade maior de aprimoramento do advogado e da advogada, vislumbrando essas novas ferramentas de atuação. Tudo isso para que consigam chegar e atuar em nome dos destinatários do nosso trabalho, que é o cidadão e a cidadã, da melhor maneira possível. O senhor ainda tem 1 minuto e 5, se quiser concluir. Ainda dentro desse contexto de inovação, de empreendedorismo, eu gostaria de dizer que nós vamos fazer uma ampliação num projeto de sucesso nosso, que eu disse agora há pouco, relacionado à Escola da Advocacia. Então, apenas para que explique a vocês, a magistratura possui a sua escola da magistratura, o Ministério Público possui a sua escola do Ministério Público e a Advocacia de Sorocaba sentiu essa necessidade. Nós trouxemos aí laboratórios relacionados a audiências para que os advogados tenham essa capacitação técnica. Nós traremos também conceitos relacionados já para a próxima edição, relacionados a prerrogativas, para que os advogados definitivamente entendam e consigam trazer uma melhor execução do seu trabalho, não tendo suas violações de prerrogativas, entendendo até que ponto podem seguir. Mas, fundamentalmente, é fazer a ampliação do contexto da grade da Escola da Advocacia, para que esses aspectos práticos diários sejam direcionados à Advocacia de Sorocaba. E, para além disso, apenas para finalizar, nós dizemos que nós vamos trazer dentro dessa grade cursos gratuitos para EPROC, para que a advocacia esteja conectado com o próximo sistema do nosso Tribunal de Justiça. Tá certo. Passou um pouquinho, na próxima entrevista o candidato vai ter uns segundinhos a mais aí para responder. A nossa segunda pergunta vem da Bruna Fidge, que é advogada, que ela mandou o seguinte: candidato, qual a sua proposta para auxiliar e apoiar os recém-formados e jovens advogados? A jovem advocacia, ela recebe um cuidado muito especial nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu acredito que no Brasil todo. Com a nossa seccional também não é diferente. Se nós considerarmos como jovem advogado aqueles que têm menos ou até 5 anos de entrega de carteira da OAB, eles representam um percentual muito significativo da advocacia. E nós entendemos que o início de carreira ele é conturbado, ele tem uma série de desafios para as advogadas e os advogados que começam, que iniciam nessa trajetória tão importante dessa profissão tão bonita que nós temos. Então, um dos aspectos importantes é, de fato, manter e ampliar a grade da Escola da Advocacia. Outros é continuar com aqueles cursos importantes que nós temos relacionados aos seminários, aos simpósios, trazendo a atualização daquelas áreas tradicionais do direito, trazendo também outras áreas importantes, como eu disse há pouco, relacionadas a noções de empreendedorismo, a inteligência artificial. Eu acho que, para além disso, nós podemos fazer uma conexão, algo relacionado a uma mentoria, uma troca entre os advogados iniciantes e aqueles advogados que já têm algum tempo de carreira. Eu acho que isso é muito salutar e essa troca pode ser importante para os dois lados. Então, a OAB Sorocaba ela tem uma responsabilidade muito grande, precisa ter uma responsabilidade muito grande com a jovem advogada e o jovem advogado. É o momento da profissão em que se requer maior ajuda. E os diretores da OAB Sorocaba precisam estar à disposição, a comissão da jovem advocacia precisa ter uma atuação contundente, algo que nós já fizemos ao longo dos últimos 3 anos, manteremos e ampliaremos para a próxima gestão. É cuidar da jovem advocacia, é dar os direcionamentos, os cursos de aprimoramento, para que eles consigam o desenvolvimento pessoal e consigam atender a demanda importante que nós temos aqui na nossa região, na cidade de Sorocaba e Araçoiaba da Serra. Essa imensidão de cidadãos e cidadãs que vão precisar dos advogados e é papel da Ordem dos Advogados do Brasil tratar desse aprimoramento, tratar desses cursos, tratar dessa maneira de trazer uma melhor condição para a advocacia de Sorocaba. Nossa sociedade civil toda vai ganhar com isso. 40 segundos. Encerramos aqui? Tudo bem.
Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta vem do advogado Eric Micheletti Felício. Ele diz o seguinte: quanto à advocacia criminal sorocabana, ele quer saber quais são as suas principais propostas, os projetos considerados primordiais e como pretende concretizá-los. O senhor tem 3 minutos para responder essa pergunta. Vou deixar aqui um abraço para o Eric, é um advogado criminalista de renome na cidade, né, com consagrada atuação tanto aqui na cidade de Sorocaba, quanto nos nossos tribunais. Nós temos aí um papel importante junto à advocacia criminal. A advocacia criminal que tem tido um olhar bem sensível da OAB Sorocaba, né? Nos últimos 3 anos, nós conseguimos estruturar uma sala importante da advocacia no Centro de Detenção Provisória, para que as advogadas e os advogados, ao aguardar ali o atendimento do seu cliente que está preso, tivessem condições dignas para isso. Uma sala estruturada que possui lá café, computador, ar-condicionado, armário para que guardem seus pertences. Essa é uma conquista importante. Outra que eu posso referendar aqui, indicar aqui, é a disponibilização, né, de televisão para que os advogados que atuam no tribunal do júri consigam atuar de maneira plena, né? O Ministério Público tem essa facilidade, a advocacia não tinha, então tão logo soubemos dessa situação, providenciamos esse equipamento para que os advogados lá pudessem atuar. E usando essa referência que nós temos da sala do CDP, levá-los também tanto para P1 quanto para P2, conversar com a diretoria dos presídios, né, com os seus diretores, com os seus gestores, para levar a referência destas salas para lá, para que a advocacia criminal tenha uma condição melhor. Para além disso também, levar nas unidades policiais. Nós precisamos ter salas mais estruturadas lá. E essa é, de fato, um compromisso, né, uma promessa dessa nossa chapa. E algo que nos deixa muito preocupado é uma melhor estruturação para o parlatório, por exemplo, do CDP. Né? Tratar isso, já estamos conversando com o diretor dessa unidade prisional, para também fazer um convênio, um ajuste, da mesma forma como foi feito no CDP, para a estruturação para um novo espaço. Né? O advogado criminalista ele precisa ter melhores condições de comunicação com o seu cliente. E nós vamos atuar nesse sentido para trazer esse tipo de melhora. Atuamos também junto às varas criminais, observamos de maneira contundente as prerrogativas dos advogados e as advogadas que atuam na área criminal, observamos isso com muito cuidado, tratamos isso com muito cuidado através da nossa comissão. E a comissão de prerrogativas, para além dessa situação 30 segundos. De atuação que nós temos lá, né, nós também pretendemos segmentá-la. Eu acredito que, por exemplo, dentro da área criminal é possível ter a comissão de prerrogativas direcionada para aquelas profissionais e para aqueles profissionais que atuam no tribunal do júri. Tá certo. Vamos para a última pergunta, que é a pergunta da advogada Priscila Pellini, uma pergunta um pouquinho mais longa, tem uma introdução um pouquinho mais longa para chegar na pergunta aqui. A Priscila Pellini diz o seguinte: o novo sistema organizacional da Justiça Estadual, que está sendo testado em Sorocaba há mais de um ano, ampliou ainda mais o tempo de tramitação das ações. Além disso, como praticamente nada pode ser resolvido nos cartórios e tudo está nos gabinetes dos juízes, os gabinetes estão sufocados, assim como os cartórios, já que os advogados e os assistidos andam atrás de soluções que nunca vêm ou demoram por vir. Por outro lado, para os advogados, há o impacto financeiro decorrente dessa morosidade, pois tanto os honorários contratuais por êxito quanto os honorários sucumbenciais ficam disponíveis no banco, mas levam meses para chegar aos profissionais. Diante deste quadro, qual a proposta concreta para solucionar a questão que não passe pela resposta? Vamos montar uma comissão para fazer isso ou aquilo. Só um minutinho, só arrumar o timer aqui. A gente saiu do timer. Eu acho que essa daí poderia deixar 10 minutos de resposta. Temos 3 minutos para responder a Priscila. Vamos lá. Priscila, obrigado pela pergunta. Eu acho que, como eu já disse aqui, esse é um problema que você sofre, que eu sofro, que toda a advocacia sofre, na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, de uma maneira muito expressiva. Nós temos aí um acervo de processos muito grande. Tivemos aí, sobretudo, através da unificação, né, das UPJs, das varas cíveis e de família, talvez, né, se a gente pegar aí por estatística, uma morosidade ainda maior.
Existem alguns aspectos importantes que são relacionados daí mais especificamente à advocacia, que são os mandados de levantamento. Ali estão os nossos honorários, ali estão muitas vezes as verbas de caráter alimentar nossa e dos nossos clientes. E nós precisamos enfrentar esse problema de maneira séria. Nós temos dialogado com o Poder Judiciário aqui em Sorocaba, nós temos dialogado inclusive com a OAB São Paulo, a OAB São Paulo que possui uma comissão de relacionamento com o Tribunal de Justiça, e nós levaremos essas questões lá de maneira a trazer perspectiva e indicar com dados objetivos essa dificuldade, essa demora. Então, não é segredo para ninguém que as UPJs não estão funcionando da maneira como o Tribunal de Justiça, por exemplo, pretende, como o Tribunal Regional Federal da Terceira Região pretende no tocante à Justiça Federal. A nossa atuação tem que ser junto às corregedorias, tem que ser junto ao Tribunal de Justiça, tem que ser junto ao CNJ. Levar lá, indicar lá qual é a nossa problemática local. Por que alguns recortes processuais a gente não consegue ter o andamento necessário? E isso através de um trabalho de diálogo, isso através de um trabalho de representação. Então, juízes que são responsáveis por essa gestão de acervo, por essa gestão de percentual, nós já estamos levando representações tanto ao Tribunal de Justiça quanto ao CNJ e continuaremos a levar esse caminho. Eu acho que esse não é um problema fácil, é um problema que está dentro do nosso contexto de morosidade, do nosso contexto de parca estruturação do Poder Judiciário, algo que a gente observa que nos acompanha nos últimos 50 anos. Então, a unificação dos cartórios, a unificação de secretarias, que é um caminho que os tribunais têm tomado, não é algo que nos agrada e não é algo através do qual nós estamos observando solução. A nossa ideia é tratar isso junto ao CNJ, é tratar isso junto à presidência dos tribunais, para que a gente consiga evoluir nesse aspecto. Como eu disse, mobilizar a cidade aqui, levar isso tanto à classe política quanto aos tribunais, para que a gente consiga uma mobilização da nossa sociedade civil para evoluir nesse quesito. Tá certo? Essa foi a última pergunta aí dos advogados de Sorocaba, de advogados e advogadas de Sorocaba. Agora, candidato, para finalizar, o senhor vai ter 2 minutos para as considerações finais. Poxa, para as perguntas difíceis são 3, agora que eu precisava de 5, vocês estão... Agora são 2. Agora são 2 minutos para as considerações finais, candidato. Vamos lá, pessoal. Então, como eu disse, eu queria aqui fazer o papel de candidato. Eu venho com a minha chapa, junto com a Adriana Mazarino, junto com o Murilo Cortez, junto com a Marcela Moraes, junto com o Bruno Espínola, para fazer aquilo que o candidato tem que fazer. Essas pessoas não estão aqui hoje me acompanhando nessa entrevista, porque estão nos escritórios de advocacia pedindo voto, algo que eu também tenho feito ao longo dos últimos 45 dias. E nessa condição, eu venho aqui me dirigir a você, advogada, a você, advogado. O que nós precisamos é do seu voto para manter aquelas conquistas importantes que nós tivemos na defesa de prerrogativas, na melhor estruturação do nosso Poder Judiciário, com a conquista da nova Casa da Advocacia, atuação política para tanto, e para poder trazer outras ideias, outras propostas importantes já direcionadas ao futuro. Para implementar a escola de empreendedorismo da advocacia, para ampliar a escola da advocacia, para atuar de maneira contundente dentro das questões de prerrogativas e enfrentar o maior desafio de todos, das advogadas e os advogados aqui de Sorocaba e Araçoiaba da Serra, que é a questão da morosidade. Dentro desse contexto, dentro dessa experiência que tivemos ao longo dos últimos 6 anos, eu me dirijo a vocês, pedindo o seu voto, pedindo o seu apoio. No dia 21, vote chapa 1. Tá certo, essa foi aí as considerações finais. A gente recebeu aqui hoje, no Porquê Entrevista Edição Especial, o candidato à presidência à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, aqui de Sorocaba, João Paulo Milano, que é da Chapa 1. Muito obrigado pela presença, candidato. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço para falar de um assunto tão importante para a nossa classe. Tá certo. Amanhã tem a segunda entrevista, não deixe de acompanhar a gente no Portal Porquê e seguir as nossas redes sociais. Até mais.